Acabou o jogo, eu fui ver a coletiva, eu fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo, e você tentar trazer assim um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Não é só por causa daquele lance ou do outro. Ah, o Palmeiras foi ajudado durante o campeonato? Foi. O Palmeiras num determinado momento foi prejudicado? Foi. O Flamengo foi ajudado num determinado momento? Foi. O Flamengo foi prejudicado num determinado momento? Foi. Galera, essa coletiva de imprensa do Abel Ferreira está dando o que falar. Ele simplesmente que está passando a culpa do Palmeiras perder a liderança do Brasileirão para a arbitragem. Essas palavras estão soando mal com a imprensa futebolística no Brasil. Vamos ver agora a repercussão, já deixa seu like e se inscreve no canal. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Então, ele começa a frase falando, a resposta falando do si, que não tem como trabalhar com si, mas ele fala que se tivesse sido marcado o pênalti, o goleiro iria pegar tal e, assim, o Abel, pode ter diminuído o número de erros, pode ter aumentado o número de erros depois do episódio contra o São Paulo? Pode ter acontecido. Os árbitros entram pressionados mesmo, aquele lance foi um lance de reviravolta no campeonato, porque foi um erro claro. Então, assim, os árbitros entram pressionados todos os jogos. Não é só por causa daquele lance ou do outro. Ah, o Palmeiras foi ajudado durante o campeonato? Foi. O Palmeiras num determinado momento foi prejudicado? Foi. O Flamengo foi ajudado num determinado momento? Foi. O Flamengo foi prejudicado num determinado momento? Foi. Times grandes aqui no Brasil, cara, é que pega uma sequência de 2, 3 jogos pra um, uma sequência de 2, 3 jogos pra outro, e aí fica no Brasil esse negócio de que, esquema. No final das contas, os times grandes, na média, são mais ajudados do que prejudicados. Na média, quem se lasca são os pequenos. Quem se lasca são os times que não tem tanta audiência, que não tem tanta renda, que não tem tanta torcida. Então, assim, Abel, do mesmo jeito que não daria pra falar que, num eventual título do Palmeiras, foi por causa da arbitragem, também não dá pra falar que o Palmeiras será vice-campeão, ou terceiro, ou até campeão, por causa da arbitragem. Não dá, cara. O Palmeiras não jogou nada nos últimos jogos. O Palmeiras não vai ser campeão, Abel, porque o Palmeiras não jogou porra nenhuma nos últimos jogos. Desculpa aqui. Desculpa, cara. O Palmeiras tava com o campeonato encaminhado. Outro dia que o Flamengo perde pontos lá pro São Paulo, tem a expulsão boba. Acho que do Plata, né? Enfim. Pô, cara, tava tudo encaminhado pro Palmeiras. O Palmeiras fez 2 pontos em 15 disputados. Não é por causa da arbitragem aqui. Ah, mas a arbitragem chegou num determinado momento e prejudicou no jogo contra o Flamengo. Tá bom, mas também ajudou no jogo contra o São Paulo. O Flamengo também foi prejudicado no jogo lá contra o Fluminense. E se a gente for olhar, sabe, não é por causa disso ou daquilo. É porque dentro de campo o Palmeiras não fez a parte dele e o Flamengo fez. Então... E sobre o lance do pênalti, só pra gente falar rapidinho antes da nossa dupla entrar direto lá de Lima, tem o pênalti do lance do Giai, que o VAR chama pra mostrar o cartão vermelho pro Giai. No campo ele tinha dado o cartão amarelo. Mostra pra gente aí só esse pedacinho da resposta do Abel, por favor, Piero. Não podes cometer um penalti daqueles. Não podes cometer um penalti daqueles, não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou, não podes. A este nível, esse tipo de erros pagam-se muito caros, mas acho que no final o nosso adversário criou mais pelos nossos erros do que propriamente pelo volume que eles tiveram. Ainda conseguimos empatar o jogo. Gostava de entender porque é que o meu jogador foi expulso. Pelo menos as regras dizem que o jogador não deve ser penalizado 2 vezes, ou a equipa não deve ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi. Olha só, Abel, ele fala primeiro do lance lá do pênalti, do primeiro pênalti, que foi o pênalti bobo, cometido pelo Aníbal. Ele fala do gol que perdeu lá o Facundo, e aí ele fala que um time não pode ser penalizado 2 vezes, um jogador não pode ser penalizado 2 vezes, que tá na regra. Não, Abel, não está. O que acontecia antes era que, em determinados lances em que era marcado
Começo com você, Sgarbi. Abel Ferreira perdeu o jogo, ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo, depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. O primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva, fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo, e você tenta trazer assim um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi Se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tenta ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. E eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. Que cara? Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos e feios sobre esse cara. Aí, Abel, me desculpa. É feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então assim, sua postura na coletiva tem uma vergonha, e você ironizar a pergunta do repórter com o e se, e depois falar nada com nada, o Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel, é decepcionante assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara, você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca. A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei, mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel tá desesperado. Pra mim tá muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, pra mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa pra você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não pode generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente tá falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. E vocês, concordam com o Abel? Realmente a culpa de perder o campeonato é da arbitragem? Deixe sua opinião nos comentários.